Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo. Isso, Salmo 91. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Salmo 91, do verso 1 ao verso 3. Nós estamos começando a campanha hoje, os 7 livramentos. E eu tenho a certeza que Deus vai tirar laços, vai livrar pessoas. Eu tenho certeza, como nós temos feito essas campanhas de terça-feira, e Deus tem trabalhado poderosamente. Então, todos acharam? Salmo 91, verso 1 ao verso 3 diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? Assente-se, por favor. Eu quero atualizar para você a ideia do autor aqui. A tradição, ela diz que esse salmo ele foi escrito por Moisés. Na verdade, é um salmo de Moisés, mas ele foi compilado por Davi. E ele nos traz a ideia central de que Deus é onipotente, isso é, Deus é todo-poderoso. Deus pode transformar toda e qualquer realidade. Deus cuida de nós a todo momento, mas que isso tem um efeito realmente transformador quando nós aprendemos e quando nós adquirimos o hábito de ir até Deus em relacionamento. O relacionamento com Deus, ele transforma as nossas ideias. O relacionamento com Deus, ele muda a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. O relacionamento com Deus, ele vai transformar o ângulo em que a gente enxerga a vida. Ele vai mudar literalmente toda a nossa vida. Ele vai transformar as nossas escolhas. Ele vai transformar o nosso caráter. Porque isso define desertos em oásis. Isso define momentos difíceis em verdadeira superação. Nós costumamos dizer que o velho Adão, ele caiu mesmo tendo tudo, ele caiu num paraíso. Mas Jesus, mesmo estando em um deserto, ele venceu, ele superou, os anjos vieram o servir. Por quê, pastor? Porque o relacionamento com Deus vai trazer sucesso para você, mesmo em meio ao deserto. Hoje, muitos aqui não sabem o que é um laço do passarinheiro. Esse é o primeiro ponto da nossa campanha. As mensagens vão ser mais curtas. Nós vamos ter um período um pouco maior de oração, mas vamos falar sobre esses 7 pontos, esses 7 livramentos aí de Deus. Então, muitos aqui não sabem o que é um laço do passarinheiro. Mas alguém que já fez quando era menino, já fez alguma armadilha para passarinho ou não? Alguém já fez? Olha só, tem uma lombrigaiada aí que fizeram mesmo. Olha, eu vou falar uma coisa para você, ainda bem que eu andava com cetra, estilingue o dia inteiro. Ainda bem, por um lado Deus sabe o que fez, eu sou vesgo, nunca acertei um passarinho. Nunca acertei um passarinho. E na verdade eu tinha muita dó de pegar, ou de matar, ou de fazer coisas desse tipo assim, de verdade. Então muitos hoje ainda, principalmente a geração online, não sabe o que é um laço do passarinheiro. Mas quando Davi compilou, era uma linguagem muito comum na época. Era basicamente uma armadilha com uma isca no meio. Tá? Nós estamos falando sobre o laço, nós não estamos falando sobre arapuca ou outra coisa desse tipo. Então, basicamente, ele fazia um laço solto de um certo tamanho, um tamanho pequeno, e colocava ali no meio alpiste ou alguma coisa que o passarinho cobiçasse. Ele esticava aquela linha e ele ficava ali atenciosamente esperando, pacientemente esperando o passarinho ir e começar a comer aquilo. Então ele puxava. Igual você, quem pesca aqui, com a varinha, se pesca. Você tem que estar atento. Ele pode perder, às vezes, uma vez, pode perder, mas uma hora ele vai pegar um passarinho ali. Uma hora ele vai pegar.
Então o passarinho fica enlaçado pela perna, tenta voar, mas é a mesma coisa que nada. Então o objetivo era prender o pássaro para várias finalidades, entre elas aí obter alimento, entre elas aí obter as garras do animal, as penas, enfim, você já ouviu falar de tribos e tantos aí que usavam as penas, somente penas bonitas para fazer enfeites e coisa e tal, no corpo, dias de festa e coisa e tal, ou se não, dependendo, até hoje acontece isso, colocar o passarinho aonde? Na gaiola. Para quê? Para ele cantar. Nem que ele esteja chorando, para o passarinheiro é um canto. Nem que a pessoa esteja gemendo, chorando, gritando, murmurando, para Satanás é um canto, é um louvor. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui. E há muitas pessoas que estão enlaçadas por esse laço do passarinheiro, mesmo dentro da igreja, mesmo sendo criado na igreja, mesmo se intitulando pessoas boas, mesmo com fé. Esse passarinheiro, ele representa Satanás. E essa pessoa nem se deu conta disso. Laço do passarinheiro é quando a gente tenta consertar uma situação ou arrumar uma situação, sair de uma situação e a gente não consegue. Quanto mais a gente tenta arrumar, quanto mais a gente tenta desembaraçar, a situação pior fica. É como se fosse uma areia movediça. Por mais força que você faça para tentar escapar, mais você se afunda. É impressionante como há pessoas vivendo realidades muito bem amarradas por tanto tempo assim. E é humanamente, eu vou repetir para você, é humanamente impossível sair dessa situação. É só por Deus. Por que você diz isso, pastor? Porque por várias vezes isso envolve magia negra. Muitas vezes isso envolve magia negra. Quem aqui no passado já trabalhou com isso, ou que está me assistindo, sabe muito bem do que eu estou falando. E alguns sintomas são curiosos. Olha só, eu estudei a respeito disso. Você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Estou falando dentro do lar, estou falando da comunicação dentro de casa mesmo, no trabalho, com vizinhos. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra coisa. Isso é, a comunicação ela fica toda atrapalhada. É só desentendimento. Olha só. Você falou normal com a pessoa e ela já entendeu uma ofensa. Conhece essa realidade ou não? Ou qualquer ambiente que você se apresenta e começa a se relacionar, seja trabalho, seja na rua, às vezes até num comércio, seja o que for, rixas começam a acontecer. É mais ou menos assim. Do nada, mas é uma procedência espiritual, você arruma ou se envolve numa confusão. Pode ser duas pessoas brigando, você vai lá separar, não, calma. O calma o quê, meu amigo? Aí os dois brigam com você. Você não procura confusão às vezes, mas a confusão te procura. Outra coisa, acidentes constantes. Vira e mexe, escorrega, cai, vive ralado, é dente quebrando, doença aparecendo, acidente de tudo qualquer lado, é carro, é que estraga, é que rala, é que não sei o quê, objetos que se quebram em casa do nada, coisas que vão se arrebentando, isso é, a pessoa não consegue avançar. Quando não é uma coisa, é outra. Conhece essa realidade? Já ouviu de alguém? O propósito de uma magia é ir destruindo a pessoa até a sua morte. Olha, como que está a tua vida? Toda enrolada? Como é que está a tua vida? Tudo embolado? Você se sente uma pessoa, homem ou mulher, presa? Tudo vira confusão. Tudo vira confusão. Qualquer coisa que você pega para administrar, parece que você não dá conta. Cada notícia que vem para você, você dá aquela respirada assim. Não aguento mais. Não aguento mais. Aí vem uma vozinha de relance na tua mente assim. Tira a tua vida. Por que você não acaba com isso? Vem uma vozinha assim.
Por que você não larga tudo e some? Coisas desse tipo. Como é que está a tua vida? Então, o primeiro ponto que você precisa entender e ser honesto consigo mesmo é que se você começa a apresentar sintomas desse jeito, o laço do passarinheiro ou está bem preso no teu pé, ou você não quer reconhecer. Então, o primeiro passo é a honestidade, para você reconhecer isso. Se você não reconhecer que você está preso por algum vício, por alguma coisa, promiscuidade, tem gente que, meu Deus do céu, se for mexer com dinheiro alheio, é um problema. Se for mexer com dinheiro ou com alguma coisa de alguém, é um problema. Problema seríssimo. Então, como é que está a tua vida? Sem perspectiva? Como é que está a tua realidade? Ah, pastor, estou igual aquela música do Roberto. Estou vivendo por viver. Não estou vivendo, estou me arrastando. Estou cumprindo o currículo de vivo, só isso. Só isso. Então, segundo ponto que me chama a atenção aqui. Olha só, em Provérbios 26, versículo 2 diz: como ao pássaro o vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. A maldição sem causa, ela não vem. Isso é, o mal precisou de uma porta para entrar e ele usou alguma isca. Cada um de nós é tentado em alguma área. A tentação de um vício pode ser para um, como pode não ser para outro. A tentação da promiscuidade pode ser para um, como pode não ser para outro. A tentação do estelionato pode ser para um, como pode não ser para outro. Tantas coisas. A máscara religiosa pode ser para um, como pode não ser para outro. Então, às vezes, a isca veio em uma alternativa recreativa. Alguém apresentou algo para você. O ambiente favorece. Estamos num ambiente sorrindo, um ambiente da alegria, um ambiente leve. O ambiente é mais ou menos assim, está passando fome. Aí daqui a pouco, depois de 40 dias, aparece lá Satanás, que é a camisa da Fanáticos. E o que ele diz? Está com fome? Você tem poder. Transforma essas pedras em pães. O quê? A tua mulher não te dá bola? O quê? O teu marido não te dá bola? Tem um pão quentinho ali. Ei, você só precisa daquele dinheiro e você sabe. Depois você devolve, uma hora você devolve. Ninguém vai saber. Uma hora você devolve. Afinal de contas, você tem direito, né? Afinal de contas, olha como você trabalha. Afinal de contas, é para resolver uma situação. Depois você vê, ou amanhã você vê. Está com a vida toda embolada. E hoje você está preso na droga, mas acha que não está preso na droga, porque leva no controladinho. É só um cigarrinho de vez em quando. Não, pastor, eu fumo uma maconha aqui, mas é do meu, eu tenho controle, vocês sabem. Eu não sou viciado assim. Eu só bebo final de semana. Entendeu? Então, eu não tenho esse problema. Né? E a pessoa acha que ela consegue levar no controlado. Talvez eu falo com alguém que vive uma crise conjugal, o que é mais comum hoje em dia. Uma crise conjugal. E alguém apresentou para você alpiste. E você hoje está com a perna presa. Não consegue se movimentar de jeito nenhum. Talvez a cobiça foi tamanha, baseando-se na sua infância, cheia de dificuldades, cheia de lombriga. A gente falava assim antigamente, né? Que você se aproveitou das finanças de alguém e até hoje você tem dificuldade de mexer com dinheiro alheio ou com bens alheios, tem dificuldade com todas essas coisas. Talvez você não se percebeu ouvindo, ou você não se percebeu ouvido, desculpe, por alguma pessoa, ou parece que as pessoas nunca te entendem. E às vezes o alpiste da fofoca te alimenta. Porque a pessoa que é impressionante, ora, mas tem a língua que é um demônio. Há pessoas que, como diz em alguns lugares, louva, mas a língua empresta para Satanás. Jesus falou bem assim, né? Os vossos lábios me louvam, mas o vosso coração está longe de mim, está bem longe. Parece que espera ver uma notícia, alguma coisa assim, o irmão G1, o irmão R7, a irmã R7, a irmã G1,
para chegar já, ou fazer uma chantagem com alguém, ou já apresentar algo. Você lembra? Tinha uma novela antiga, uma mulher chamada Candinha. Eu não sei por que eu lembrei disso aí. Mas aquela mulher, um dia que ela soube de uma situação e falou para ela, guarda segredo, senão isso aqui vai arrebentar com a cidade. Ela ficou doente, deu febre, ela quase morreu. Ela quase morreu. E há pessoas que é desse jeito. É desse jeito, simplesmente assim, por quê? Porque não confia em Deus em oração. Pastores estão falando da minha casa, e você é o maior fofoqueiro da tua casa, a maior fofoqueira da tua casa, tem informações que é você que leva. Tá? Então, qual é a isca? A isca, às vezes, são as falsas doutrinas. Porque você precisa viver num jugo religioso. Você precisa viver num mistério. Porque há coisas que você tem que assumir e não assume, e daí quer puxar para o lado espiritual. Aí é mais ou menos, eu chego para o irmão Danilo aqui, e eu tenho vontade de falar alguma coisa para o Danilo, que eu acho. Mas daí eu não falo para o Danilo dizendo que sou eu assumindo a responsabilidade, que eu chego para ele e eu falo para ele assim, eu senti de Deus. Deus veio e falou comigo. Falou mesmo. Falou mesmo. Porque a pessoa quer usar uma apelação espiritual divina. Ela quer se apoiar em alguma coisa desse sentido, para que a sua palavra tenha peso, já que ela não tem peso de caráter, nem de imagem. E fica usando isso constantemente. Então, às vezes, o alpiste para essa pessoa é a máscara religiosa. O mal tem muitas máscaras, mas a máscara mais eficaz é a máscara do bem. Usa-se isso para pedofilia. Usa-se isso de toda e qualquer forma que você imagina. Toda e qualquer forma. Talvez o alpiste é a promiscuidade. Eu atendo tantas pessoas nesses mais de 20 anos, e alguns casos são curiosos. Tem a história do rapaz, isso faz muito, muito tempo. Ninguém tem nem ideia do que é e quem e nada. Mas ele começou a trazer na época aqueles DVD, não era, já tinha passado a VHS, estava estreando os DVDs mais. E começou a trazer aqueles filmes, sabe? Só cor de pele. Começou a trazer aqueles filmes. Para dar uma animada, para isso, para aquilo. Aí a esposa começou a assistir, e isso começou a introjetar uma ideia neles de que um não era suficiente para o outro. Daqui a pouco a situação complicou no casal. E ela abandonou ele. Ele ficou depressivo, a situação ficou muito drástica. Isso, uma pessoa que tem esse hábito, uma pessoa que tem essa ideia, sempre há necessidade de um estímulo cada vez maior. Cada vez maior. E nunca no casamento se é satisfeito um com o outro. Há pessoas também que estão presas por laços de doenças. Mas eu vou deixar para falar um pouquinho disso aí na outra semana. Mas pastor, eu estou na igreja hoje e tal. Meu irmão, você pode estar dentro de um templo, você pode estar seja onde for. Né? Você já viu que no meio dos apóstolos teve alguém que comeu alpiste ali. Você vai ver que uma pessoa que Deus colocou como juiz em Israel, Sansão, tinha alpiste ali. Você vai ver tantos homens e mulheres na Bíblia, considerados homens e mulheres da Bíblia, até heróis na fé. O próprio Davi, que compilou o Salmo, ele também comeu o alpiste. E nessa gaiola de reclamações, de cansaço, Satanás escuta louvores para ele. Bem, se você confessou, se você confessa os seus erros para Deus, e se você muda as suas atitudes, Deus perdoa os pecados, sim. 1 João 1,9 diz que aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcançará misericórdia. É uma busca. Hebreus, capítulo 8, versículo 2, na parte B, diz que Deus perdoa os teus pecados e joga os teus pecados no mar do esquecimento. Como uma empresa, se alguém trabalha em algum arquivo, alguma coisa assim, em uma empresa tem o que nós chamamos de arquivo morto. Arquivo morto. Porém, Satanás tem um arquivo vivo. E ele sabe do seu passado, ele sabe o meu e o seu ponto fraco, ele sabe onde é o espinho na carne, a parte mais frágil da sua vida. E nós devemos sempre nos policiar nisso, porque isso é o alpiste.
Pastor, mas eu sou muito nova ainda. Eu tenho muita coisa ainda aqui. Não vai acontecer nada para mim. Nós tivemos a notícia no final de semana de uma mulher de 26 anos que aprendeu a tocar e a cantar na igreja, caiu de avião com 26 anos. Você acha que você é muito nova? Tem gente de 15, 13, 12. Não há idade para se morrer. Não há idade. Nós não sabemos. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, olha como fala sobre livramento aqui. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é, opa, eu estou vendo um laço ali. Tem alpiste. Que legal, tem alpiste. Calma, calma. Dá uma olhada ali. Olha o que tem ao redor desse alpiste. Olha o que tem ao redor desse alpiste. Parece muito bonito, né? Parece uma proposta legal. Sabe o que é interessante? A Bíblia não diz que nós temos que enfrentar o pecado. A Bíblia diz que nós temos que fugir do pecado. Porque quando nós estamos sendo tentados, a nossa força se volta contra nós. E a Bíblia refere isso à concupiscência da carne. Isso é, se eu sou uma pessoa astuta, se eu sou uma pessoa cheia de habilidade, se eu sou uma pessoa muito inteligente, tudo isso se volta contra mim quando eu estou sendo tentado. É uma luta contra você, é uma luta contra a carne, é uma luta contra a sua cobiça. Isso é terrível. Porque Jesus diz que aquele que quiser seguir Ele, tem que se negar. Se eu não me negar, eu não consigo caminhar com Ele. Eu não vou conseguir enfrentar essas situações. E é por isso do jejum também. É um treinamento, é um alcance. Meu irmão, eu quero que você entenda algo aqui, que na verdade é uma profecia. Jesus, ele já abriu essa gaiola. Amém? Você sabe disso, né? Você sabe que Jesus, ele já abriu essa gaiola. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 16 ao 21, é o próprio Jesus que fala isso. E Lucas, ele vai escrever isso baseado em relato dos apóstolos. O versículo 16 e 21 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha só, isso é uma profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitados nele. Então passou a dizer-lhe Jesus: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Olha que poderoso isso. Olha que poderoso isso. Jesus já abriu a porta dessa gaiola. Jesus, ele já desfez esse laço. E quando o seguimos, saímos desse abismo, saímos desse lugar, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Esses dias eu conversava com um casal e eles relatavam para mim que há 15 anos atrás ele traficava, 15 anos atrás eles estavam perdidos. Eles eram cativos e a questão da morte era questão de tempo. Mas Jesus Cristo os libertou. A Escritura se cumpriu na vida deles. E hoje eles fazem parte do corpo de Cristo. Eu até disse para eles, não tenham vergonha disso não, porque vocês levantaram um altar para Jesus nessa situação de superação. E isso vai servir para a vida de outros. Toda quarta-feira eu jogo bola com o pastor Elcio. Eu e o Marcos e o Fred jogamos bola com o pastor Elcio. O pastor Elcio, ele foi usuário de crack, mas aquele fundo do poço, por 12 anos usando crack. 12 anos naquele estado lastimável. E fazem exatamente, porque eu conheci ele quando ele recém saiu, fazem exatamente 20 anos que ele abandonou a vida de drogas e hoje ele é pastor. E ele ajuda comunidades terapêuticas sem nenhuma queda mais. Por quê? Porque o Senhor abriu a gaiola.
e ele ouviu a voz de Deus, ele seguiu aquele caminho, meu irmão, e ele anda por um caminho de liberdade, porque quando você conhece a verdade, essa verdade ela vai te libertar. Ela vai te libertar. Tudo isso porque se refugiaram no laço, se refugiaram do laço desse passarinheiro, se refugiaram no esconderijo do Altíssimo. Eu lembro uma vez, isso eu não sei faz o quê, uns 8 anos, 10 anos, e um rapaz contava a vantagem num carro, falando dos estelionatos que ele fazia. E eu comecei a conversar com ele, eu falava algumas coisas para ele, e depois o motorista me disse que ele ficava atrás assim, fazendo assim, ó. Para mim, assim, ficava fazendo careta e ficava fazendo assim. Talvez ele assista essa mensagem. Às vezes ele aparece aqui. E ele ficava fazendo assim, e desse jeito, e coisa e tal. E um dia, quando a situação estava estreita para ele, de dentro para fora, ele me procurou para conversar de verdade. E eu disse para ele, falei, olha, nós temos a mesma idade. Exatamente a mesma idade. Eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho carro, eu tenho casa e dignidade. Desde quando você dá golpe nas pessoas? Ele falou, desde os 14 anos, quando alguém morria, eu já pegava em seguida o CPF e já abria uma linha telefônica e já vendia. Desde os 14 anos. Você ganhou muito dinheiro? Muito, muito dinheiro. Estou para falar para você, eu ouvi de 2 golpes espetaculares na época, mas estou para falar para você que ele já deve ter gerado em torno de mais de 1 milhão. E eu falei, o que você tem hoje? Nada. Nada. E eu disse, por causa de uma lei espiritual, meu amigo. Olha, eu não sei que por cargas d'água, não posso dizer que foi por conta dessa conversa. Mas eu posso dizer que essa conversa teve uma influência muito forte. Ele fez uns testes comigo. Coisas mínimas, até de mentira. Eu lembro um dia que eu estava passando próximo ao cemitério, ali, Jardim da Saudade. Ele parei ali no cemitério, ele me ligou. E daí alô, você está onde? Eu falei, rapaz, estou próximo da tua casa aqui, passando perto do cemitério. Eu sei, eu estou atrás de você. Né? Então, ele fez testes na igreja, teste fora, vários testes para ver se eu era uma pessoa que falava a verdade espontaneamente. Assim, por quê? Porque isso criou nele um cativeiro também, ele não acreditava em ninguém. Ele não conseguia descansar em ninguém. Eu ia almoçar com ele nos lugares, ele não ficava de costas para a rua. Nunca. Um dia ele falou, como é que você tem coragem de almoçar comigo? Como é que você tem coragem de sair comigo? Eu falei, não sei, eu sou muito corajoso, eu não tenho noção. Ou deve ser porque você está pagando. Pelo menos morre feliz, morre de barriga cheia. É brincadeira, mas hoje é casado, hoje tem filho, já apresentei a criança dele na igreja. Tem uma outra ideia, é empresário, é feliz e usa aquela inteligência para o bem. Usa literalmente a inteligência dele para o bem. Deus o livrou do laço do passarinheiro. Mas escute, o atrativo ainda está ali. O atrativo ainda se apresenta de tempos em tempos. Quando você está passando por um deserto, alguma situação, vem aquela vontade, vem aquela opção, vem aquele desejo, e Satanás, que sabe que o inferno é terrível, vai deixar o caminho do inferno atraente. Terceiro ponto. A vigilância deverá ser dobrada por mais que existem laços, porque na verdade existem laços ocultos que Deus só nos mostra depois do livramento. Deixa eu falar de novo para você. A vigilância deverá ser dobrada, pois existem laços ocultos que Deus só nos mostra o livramento. Está sendo livrado de hoje coisas assim que você não tem nem ideia. Tem um livro da Rebecca Brown, acho que é o mais famoso dela, eu já li vários livros dela. Ele veio para libertar os cativos, o nome do livro. Quem aqui já leu esse livro? Olha só, algumas pessoas. Vai falar muito sobre libertação. Algumas coisas tenho certeza que se enquadra muito no que ela estava vivendo. Rebecca Brown, uma médica, trabalhou muito em um hospital americano, e ali o satanismo estava empregado, as armadilhas, ela vai contando várias situações. E ali ela acaba, pela misericórdia de Deus, ganhando o que eles chamavam na época de esposa de Satanás, a Elaine, e que contava N situações. Um dia, junto com esses demônios, eles foram fazer um ataque espiritual na casa de uma família, porque essa família, muito simples, estava ganhando muitas pessoas para Jesus, estava atrapalhando muito o serviço deles. E eles contam que foram à noite
para lançar esse trabalho, esses feitiços, os demônios estavam ali, a olho nu ela enxergava isso. E de repente, quando chegaram lá, ela conseguiu enxergar anjos ao redor daquela casa. E os anjos estavam de mãos dadas assim, com o rosto para fora da casa, né, ao redor. E de repente, os demônios iam para atacar e caíam. E os anjos a todo momento sorrindo. Ela disse que eram anjos colossais. E a todo momento sorrindo, todo momento sorrindo. Mas ela não se limitou a isso. Ela ficou braba, se embirrou. E ela, não, como que vocês não? Não acredito nisso. E ela foi indo, de repente um anjo se encurvou assim, enferruscou o rosto e falou, vocês não conseguem, vocês não entenderam ainda que vocês não vão conseguir atingir essa família? Porque eles são guardados pelo sangue do Cordeiro? E sabe o que me chamou a atenção, que eu guardei em mim? Foi que aquela mulher relatou no livro assim, aquela família até hoje não sabe do tamanho do livramento que eles tiveram. Existem noites que a gente sente a opressão em casa. Existem noites que a irritação vem muito forte também, e a discordância, ela parece que ela nunca é saciada. O ataque espiritual, ele não vem só num desânimo, ele vem num desespero. Você pode chamar de crises, seja o que for, transtornos ou crises, seja o que for. Mas esse ataque espiritual, ele existe. Esse comando espiritual, ele existe. E ele precisa de uma porta para entrar. E às vezes alguém empresta a língua para que haja essa porta. Às vezes alguém empresta o temperamento. Às vezes empresta alguma coisa. Mas é um acesso. Então a vigilância tem que ser algo constante. Essa família soube do livramento que tiveram? Talvez não. Ali no livro diz que não. A Elaine também relata isso. Não soube. Como você, vários e vários livramentos nós já tivemos. E como eu falei, às vezes tinha alguém para matar o rapaz lá, eu estava almoçando junto, como tantos outros. Esse tempo atrás eu fui, antes de eu vender o Fiesta, tinha uma trinca no vidro, eu falei, eu tenho que trocar esse vidro aqui. E eu fui no lugar ali na linha verde, pesquisei o lugar mais em conta, e deixei o carro enquanto eles trocavam ali, aquela coisa toda, fui dar umas voltas ali, tinha uma passarela ali próximo daquela aquela restaurante, aquele do Gaúcho ali, e de repente eu passei por aquela passarela, andei, fiquei ali um tempo, beleza, era 1h da tarde, isso aí, beleza, aí fiquei um tempo ali, olhando, voltei, fui, peguei o carro e saí. Outro dia eu estou passando no mesmo horário ali, teve um tiroteio naquele lugar, no mesmo horário, BOPE, 3 jovens de um assalto, aquela coisa, morreram ali. Eu poderia ter trocado o vidro no outro dia. Eu poderia estar exatamente naquela hora. Eu poderia ter sido confundido. Eu estou falando para você de N tipo de possibilidades. Nós viemos lá de Foz do Iguaçu, né, Sandro, com um pneu cheio de bolha, deslocado, né? A gente não sabia, o pneu era novo, né? Aqueles pneu remold. Não quero fazer propaganda contra, mas não compre. Aquilo esquentou e deslocou. Só soubemos quando a gente chegou aqui. Outro dia nós estávamos vindo da casa de recuperação. Meu carro cheio de gente, a caminhonete cheia de gente, atrás, a traseira da caminhonete ali, lotada de coisa. E de repente, quando eu chego aqui na frente de Sabará, eu escuto rec. A caminhonete, no pneu de trás, estava em 2 parafusos soltos. Estava de lado a roda. E vindo de lá, 100 por hora. Caminhonete cheia, melhor de andar. Mais que o povo é forte que estava lá também. Nunca perca a piada. Meu irmão, você está entendendo isso aqui? E outra coisa, levei a caminhonete para fazer a manutenção. Um rapaz, é um estelionatário. Ele pegou, tirou uma peça da caminhonete e ali tem o cardan. É um braço de ferro embaixo. Ele amarrou aquilo com plástico. E eu, sabe aquele, sem noção? Viajei para o norte do Paraná, fui para a praia, fui para todo qualquer lugar. Mas se aquilo que está por aquela sacola, aquele plástico que ele amarrou ali, se aquilo cai em terra, e o 80 por hora, a caminhonete tumba, capota. Porque aquele ferro, ele finca no asfalto e você... E eu lá, Quantas vezes isso? Quantos livramentos você já teve, meu irmão e minha irmã? A Bíblia nos conta no livro de Esther que por cobiça, por inveja, por maldade, é assim que uma pessoa faz trabalho contra outra pessoa, inveja, cobiça, maldade. A Bíblia diz que Ramã foi arrogante e construiu uma forca
tramando manipular o rei da Pérsia, o senhor Assuero, para enforcar o judeu Mordecai. A finalidade de Hamã era exterminar o povo judeu que estavam cativos na Babilônia. E uma reviravolta ali, para quem já assistiu bastante filme, quem conhece a história, quem acaba enforcado ali não é Mordecai. Olha o livramento, é Hamã. Porque o rei descobriu que a sua amada esposa Esther era judia também. E que aquela lei, ela não ia se concretizar. Ele não ia enforcar a esposa dele. Ainda também não ia enforcar o tio dela. Então, isso é, a forca que Hamã fez, acabou sendo para ele. Mordecai estava igual eu lá. Hã? Aquele jeito. Teve livramento, o cara foi enforcado, nem sabia de nada. Entre aspas, né? Você já teve livramentos que você nem sabe, e livramentos que você vai ter ainda. Deus livrou Mordecai. Olha só, e ele nem sabia do inferno que estava preparado naquela situação. Tá? Jeremias, capítulo 5, versículo 26 e 27, diz assim: porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens, como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Então, meu irmão, cuidado. Não se baseie em imagem para se tomar decisão. Não se baseie em imagem. O inferno é horrível. Então o Satanás deixa o caminho até a ele bonito. Hoje, e durante essas 7 semanas, você vai colocar, eu tenho o meu aqui. Hoje, nós vamos distribuir para você, e nessas 7 semanas, você vai colocar nesse livreto aqui abaixo, olha só, isso. Você vai escrever aqui o que te prende. Você vai escrever aqui o que você está enrolado. Pastor, eu não quero, vai que alguém lê isso aqui. Então você não precisa escrever, você faz uma linha só aqui, que representa algo. Você fica à vontade, é você e Deus nisso, tá bom? Você vai escrever aqui o que está te sufocando. Pastor, eu não consigo sair dessa situação. Quanto mais me debato, parece que eu estou naquela situação de novo. Tá? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo comigo? O que eu não enxergo? Qual o peixe que eu estou comendo, poxa? Você vai escrever aqui, você vai colocar durante os 7 cultos debaixo do joelho. Semana que vem, você vai escrever sobre a peste perniciosa. E sempre nós vamos colocar de um culto para o outro todos essas comandas aqui. Tá bom? Então, meu irmão, iremos colocar tudo isso nas mãos do Onipotente enquanto nós dobramos o joelho. Por quê, pastor? O que isso significa? Quando você dobra o teu joelho, quando você junta as tuas mãos, quando você curva a sua cabeça, significa literalmente rendição. Quando um soldado na espada, ele queria se render ou algo desse tipo, de joelho, cabeça baixa e rendido. Rendido. Mas nós vamos nos render diante daquele que pode mudar a nossa situação, tá? Deus quer ser encontrado por suas orações. Deus quer ser encontrado pelas nossas orações. A tal ponto que às vezes Ele nos chama a atenção por uma sarça, Ele nos chama a atenção por alguma coisa inusitada, e alguma coisa te trouxe aqui, tá? Alguma coisa te trouxe aqui, porque Deus quer ouvir a sua oração. E algumas orações a gente não vence sozinho, a gente precisa fazer junto com a igreja. Esse é o poder do corpo de Cristo. Esse é o Deus de livramento. E hoje Ele vai começar a te mostrar do que Ele já te livrou e do que Ele está te livrando. Pode ter certeza disso, meu irmão. Então, se você vai participar dessa campanha, eu quero que você se coloque em pé agora, por favor. A campanha vai terminar dia 21 de dezembro, são 7 terças-feiras. Tá? Então nós vamos lidar aqui com o laço do passarinheiro, a peste perniciosa,
o espanto noturno, a seta que voa de dia, a peste que anda na escuridão, mortalidade que assola ao meio-dia e praga alguma chegará à sua tenda. Está entendendo? 7 livramentos de Deus. Isso, pastor, eu quero participar. Você vai levantar a tua mão, tá bom? Mas faça questão de se unir à igreja em oração. Faça questão de se posicionar. Amém? E outra coisa, tenha sabedoria. Sabedoria. Qual é a porta que você está abrindo? Sabedoria. Amém? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar debaixo do joelho e nós vamos orar. Pastor, mas eu não escrevi nada ainda aqui. Você vai escrever. Pastor, eu não posso, eu tenho um problema do joelho. Não tem problema, mesmo sentado, coloca no teu peito daí. Somente se você não pode realmente dobrar o seu joelho. Senão, meu irmão, dessa forma simbólica, nós vamos fazer isso agora. Amém? Vamos dobrar o nosso joelho? Vamos apresentar essas coisas que estão nos embolando, estão nos travando. Vamos apresentar essas coisas para Deus? Isso. Eu vou orar junto com você. Santo Deus, maravilhoso amigo. Nós estamos iniciando hoje uma campanha, os 7 livramentos. Quando o Senhor deu essa inspiração para Moisés, eu tenho a certeza que foi para mostrar o teu poderio. Foi para que o Senhor fosse o centro de toda a atenção do povo. Quando o Senhor inspirou Davi a compilar esse salmo, a cantar esse salmo, foi para que gerações e mais gerações jamais esquecessem do seu poderio, jamais esquecessem de todo o seu poder. E que o Senhor pode transformar toda e qualquer realidade. Aqui há pessoas, e nas casas há pessoas que estão totalmente cativas e se identificaram com aquilo que está sendo dito hoje. Ah, Espírito Santo, o Senhor conhece a realidade de cada um. O Senhor sabe das coisas que irritam. O Senhor sabe da tentação dessa pessoa. O Senhor sabe das fraquezas. Sabe, meu Pai, do cansaço que está essa alma, porque ela está se abatendo. Ela está triste, está acinzentada e não aguenta mais, Pai, uma vida que não avança. E agora, Senhor, uma ansiedade começou a vir, porque essa pessoa cada vez mais está ansiosa, porque se deu conta que o tempo está passando e as coisas não estão mudando, pelo contrário, estão piorando. Isso tem afetado os filhos, isso tem afetado a saúde cada vez mais, isso tem afetado a solidão na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai, sabemos que existem procedências espirituais que tentam nos travar, tentam resistir com laços, tentam, meu Deus, nos prender de toda ou qualquer forma, mas neste momento, a Tua palavra diz, Pai, que ela se cumpriu. A partir do dia que Jesus leu esta mensagem, a partir do dia que Jesus veio à terra, Ele disse que essa palavra se cumpriu, porque Ele veio para libertar o cativo, Ele veio para nos dar vida, Ele veio para nos libertar, ó Deus. Então, no nome de Jesus Cristo, desfaça agora todo laço, desfaça agora todo feitiço, seja com vela preta, seja com sacrifício de animais, com sangue derramado, seja com terra, ou seja como for em cemitério, nós estamos desmanchando agora todo este mal, seja de boca de sapo costurada, seja o que for o nome dessa pessoa nesses lugares, nós estamos desmanchando esse feitiço agora, nós estamos desfazendo todo este mal, nós estamos soltando os pés, estamos soltando as mãos dessa pessoa, estamos desenlaçando, desembaralhando a vida dessa pessoa em todas as áreas. Então, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, nós estamos pedindo ao Senhor, vá de encontro agora, meu Deus de alívio, vá de encontro a tudo que essa pessoa for escrever aqui, tudo que essa pessoa for relatar. Talvez é um relacionamento, talvez é uma questão, Pai, de promiscuidade, um hábito ruim, talvez é um vício, talvez, meu Deus, uma cobiça, uma inveja, talvez é um relacionamento que nunca vai para frente. Ah, Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe de
tudo, meu Pai. O Senhor conhece a realidade de cada um. Então, meu Deus, move as águas, como o Senhor livrou Mordecai, como o Senhor livrou tantos outros na Bíblia, mesmo Moisés, mesmo Davi. Quantas vezes estavam esperando Davi para que o matasse uma emboscada, mas o Senhor o avisou antes. O Senhor o livrou de flechadas, o Senhor o livrou de lanças, ou mesmo na mira de espadas, porque o Senhor é todo poderoso. Então, no nome de Jesus Cristo, causa esse efeito aqui. Oh, meu Deus, modifica a rotina, transforma, Pai, a ótica, dai-nos a ciência do que está acontecendo, e no nome de Jesus Cristo, nos liberta, Pai. Liberta, Pai, os laços familiares. Liberta, Jesus Cristo, de todo esse cativeiro do passarinheiro, em nome de Jesus Cristo. As coisas que vai tentar causar ainda, as situações que vai tentar inundar ainda, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus. Talvez essa pessoa tenha um demônio na boca. Ah, meu Deus, dá consciência disso, que a partir deste momento, ah, meu Deus, a língua dessa pessoa seja guardada deste mal, a mente dessa pessoa, Pai, seja trabalhada, por favor, antes de todo mal, Pai, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus. Assim, meu Pai, nós estamos ligando esta oração aos céus, agradecido em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, povo?